Olá, turma! Tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós vamos iniciar aqui o capítulo 3 da apostila Compostos Orgânicos Oxigenados, aonde no capítulo 1 nós falamos sobre os grupos dos alcoóis, né? Aonde eu tenho aí o etanol e o metanol. Nós temos também o capítulo 2 que fala dos fenóis, que aborda aí os tipos de ácidos, né, presentes no nosso sistema, né, natural. E também sintético, podemos dizer, porque ele sofre alteração do seu meio. E no capítulo 3 nós vamos falar de um outro componente chamado aldeído, que ele vem, né, gente, de um processo, de uma reação que ela não ocorre 100%, que ela vem do etanol, né? Então, automaticamente, o aldeído, gente, ele surge através da formação do etanol, mas de uma formação de combustão que não ocorre 100%. Então, vamos imaginar que nós temos aí o processo, né, de abastecimento de veículos, né, de diversos setores aonde utiliza o processo do etanol. Então existem muitos carros, né, que utilizam aí o etanol como produção, né, de combustível no seu dia a dia. Vamos imaginar que esse mecanismo, né, esse combustível, ele não ocorra o seu processo de combustão 100%. Então, quando ele não faz a combustão 100%, forma o que nós chamamos na química de formaldeído ou acetaldeído, que é um poluente que vai trazer, gente, diversos processos trágicos para o nosso sistema respiratório. Então, os grupos, né, esse grupo do aldeído, ele forma pela combustão, né, incompleta do etanol, e ele vai trazer irritações nas mucosas, nos olhos, no nariz e nas vias respiratórias, podendo desencadear diversas crises asmáticas. Então nós temos aqui, né, o álcool, o etanol, né? Então nós temos a formação do álcool, quando ele sofre o processo de oxidação, quando ele não tem a combustão 100%, eu tenho a formação do aldeído, que é o etanol, ou podemos chamar aí de acetaldeído. Então, nesse processo, eu vou ter a falta de combustão, aonde vai aparecer aí esse sistema que vai trazer um grande dano para nós, seres humanos. O Brasil, gente, ele sofre com esses processos de emissão de poluentes derivados aí do etanol, e esses processos de emissões traz, né, o nosso ar aí totalmente prejudicado, principalmente em lugares onde tem bastante automóveis que utilizam aí o álcool, né? Nós temos uma tabela aqui de 2008 para 2012, o índice de pessoas que utilizam a gasolina e o índice de pessoas que consomem o etanol. Logicamente que nós temos um grande grupo que prefere a utilização da gasolina e tem um grupo ainda que continua com o uso do etanol. E automaticamente existe uma quantidade muito grande de automóveis que utilizam o etanol e que por meio, né, de processos mecânicos não existe a queima 100%, favorecendo a produção do aldeído. Então, pela lei 8.723/93, determina a redução da emissão de poluentes por veículos. Então, segundo o documento para veículos leves, fabricado em 1997, o limite de aldeídos emitido pelos escapamentos é de 0,03 gramas por quilômetro rodado. Essas e outras leis ambientais incentivam o desenvolvimento tecnológico das indústrias automobilísticas no processo da injeção eletrônica, que garante, né, um processo de combustão 100%. Então, automaticamente, por um processo mecânico, existe aí, às vezes, em alguns sistemas, a formação desse combustível que não vai ter uma combustão 100%, formando aí esses poluentes. Nós temos aí, gente, um gráfico que representa a concentração de acetaldeído, aonde existe um volume, né, por bilhão, que vem aumentando de acordo com os gráficos. E também existe uma época onde teve esse aumento e agora está diminuindo, né? Por conta de diversos tipos, né, de formação que vem sendo exigido não só no processo automobilístico, mas na questão mesmo da saúde de toda a população. Então, a gente pode perceber que de 1985 e 1990 houve essa alta, né? Então, tem diminuindo esse grau, né, essa concentração
de aldeído, né, que é formado através da composição do etanol. Então, logicamente, galera, existe o processo, né, de tentar alterar todo o processo da injeção eletrônica do carro para que não venha criar esse aldeído aí que vai trazer diversos processos aí respiratórios, né, para aquela pessoa que está ali recebendo aquele tipo de ar. Automaticamente, gente, a combustão do etanol hoje ela ainda é muito utilizada, então automaticamente existe esse processo que vai estar presente aí em diversos setores. Mas também, gente, tem um processo da ingestão de bebidas alcoólicas, aonde o etanol ele tem esse processo de ter contato com a corrente sanguínea e ela vai estar ligada ao fígado. Então, nesse processo existe também a produção do aldeído. Então, normalmente as pessoas que utilizam, né, bebidas alcoólicas, é normal sentir, né, sintomas de dores de cabeça, náusea, sensibilidade à luz, mal-estar, porque automaticamente a enzima do álcool, ela dentro do corpo, ela também consegue formar o acetaldeído, que nós chamamos de aldeído. Então, o aldeído ele não é só provocado através da combustão que não é 100%, mas como o etanol ele tá ligado na formação desse processo do aldeído, então tudo que tem aí ligado a esse grupo, né, alcoólico, ao grupo dos alcoóis, eu vou ter a formação do aldeído. Também tem o processo aqui de fontes naturais, né? Esse processo ele vem da ocupação da América pelos europeus, que traz aí, gente, a busca de rotas acessíveis para o comércio. Então, utilizou-se diversos meios naturais para poder trazer uma conservação nos alimentos. Então, automaticamente existe a produção, né, de algumas especiarias para a conservação dos alimentos. Algumas eram utilizadas ainda para auxiliar a prevenção de tratamento de doenças, pois apresentavam propriedades medicinais. As quatro especiarias mais valorizadas na época eram a pimenta do reino, o cravo da Índia, a canela e os noz moscada, que tem um processo aí, gente, de formação de aldeído. A canela, ela é nativa do Ceilão, né, no sul da Índia. Ela é casca da árvore, né, tem um nome científico aí. E ela apresenta propriedades analgésicas e digestiva. O composto ele é responsável pelo seu odor característico, que é chamado de cinamaldeído, que pode ser extraído do óleo essencial da casca. Então, existe o lado positivo e o lado negativo, né? Os aldeídos, gente, eles são compostos de odor característico. Ele possui uma massa molecular, aonde ele traz esse odor desagradável e irritante. Porém, de acordo com que aumenta o átomo de carbono, esse odor, né, característico dessa casca, ela vai diminuindo e vai se tornando um pouco mais agradável. Existem também outros aldeídos que são bastante usados nas indústrias, por exemplo, no perfume e também em alguns alimentos, né? Como, por exemplo, as amêndoas, que pode ser extraída do óleo essencial das amêndoas amargas. Então, existe o lado ruim, né? Quando ele passa por um processo de combustão, aí existe a formação, né, desse etanol. Então, a partir do momento que ele passou por um processo de fermentação, eu posso ter ali em contato com o nosso organismo, né, que eu tenho moléculas proteicas que vai ter essa reação de combustão e vai gerar esse aldeído que vai trazer algumas situações desagradáveis. Mas também existe o lado positivo dos aldeídos que são capazes, né, de estar presente aí nos perfumes, nos alimentos, trazendo essa função que tem dentro de uma forma natural, né? Nós também temos o odor remetente, que é o citral, que ele parece muito com a essência do limão, e ele pode ser encontrado em algumas espécies vegetais, como por exemplo o capim-limão, que ele também é formado aí por esse sistema de aldeído. Nós também temos a propriedade físico-química desse grupo, carbonila. Então, os aldeídos, gente, eles são representados por carbono com duas ligações com oxigênio, tá? Então, até agora, nós aprendemos que os alcoóis, eles são formados por um grupo hidroxila OH. Os fenóis, eles também são formados por o grupo hidroxila OH, mas eles são negativos. E os aldeídos, eles são formados por um grupo de carbono com duas ligações com o oxigênio, tá? Lembrando, gente, que ele também vai ter uma ligação com o hidrogênio, tá? E o R representa essa cadeia carbônica, né, desse grupo dos aldeídos.
Lembrando, gente, que a cadeia carbônica ela pode ser aromática ou alifática, então ela pode formar um anel ou também não pode fazer um anel, tá? Então ela tem esses dois poderes aí na sua composição. Esse grupo, gente, carbonila, esse grupo dos aldeídos, eles têm um processo, né, de interação através das forças de Keston. Então, automaticamente, eles apresentam temperaturas de ebulição maiores que os hidrocarbonetos e eles podem ser constituídos de moléculas de baixa polaridade. Automaticamente, as suas interações elas são fracas, né? Entretanto, uma vez que suas moléculas não podem interagir com ligação de hidrogênio, os aldeídos têm temperatura de ebulição menor que o dos alcoóis e fenóis, né? Só que automaticamente, gente, ele traz aí esse processo de dificuldade de interação com o hidrogênio. Então, acaba prejudicando aí esses processos de vias respiratórias, tá? E nós vamos ter aí o butano, propanal e propanal 1-ol, né? A massa molecular e a temperatura de ebulição. No caso da polaridade, gente, os aldeídos com baixas massas, eles podem, né, apresentar aí um processo de solubilidade em água, mas quando aumenta, né, esse grupo, essa capacidade de carbono, né, ele tem uma dificuldade de solubilização na água. Então, vai depender do número da minha cadeia carbônica essa interação. Então, existem alguns que são pouco solúveis, outros que são solúveis. Então, vai depender do processo da cadeia carbônica, né? Então, no caso do etanol, ela é ilimitada, né? No caso da propanal, ela é bem solúvel, bastante solúvel. No caso da butanal, ela é solúvel. E no caso da pentanal, ela é pouco solúvel. Então, vai depender do aumento da cadeia carbônica, se ela vai ser solúvel ou não solúvel, tá? Então, tudo vai depender do processo de carbono presente dentro da transformação química, tá? Nesse processo, gente, dos aldeídos, é possível ter o processo de oxidação e diminuir essa cadeia carbônica. Então, é possível reduzir o processo da cadeia carbônica, como nós estamos vendo aqui, tá? Então, nós tínhamos aqui o H3C com a ligação com CH2, com a ligação com carbono, fazendo duas ligações com o oxigênio e o hidrogênio. A gente consegue perceber que ela está somando com o hidrogênio molecular, que é o H2, e depois ela diminui essa cadeia carbônica. Então, a gente pode perceber que o H3C continua, o CH2 continua, o carbono automaticamente ele se juntou com o hidrogênio 2. E o hidrogênio que estava ligando com o carbono e o oxigênio se juntou formando apenas uma ligação. Então, nesse caso dos aldeídos, é possível, durante o seu processo de oxidação, ter a diminuição da sua cadeia, tá? E aí também é possível ter as adições de alcoóis, tá? Então, como ele tem a obtenção, né? Ele surge através dos alcoóis, então é possível também adicionar esse grupo OH. Então, é possível ter o grupo dos alcoóis dentro dessa cadeia. Então, ela tem essa interação com o etanol, tá? Então, é um grupo que tem uma ligação muito forte aí com os etanóis. Automaticamente, gente, ele tem um processo não só com o etanol, mas também com metanol, por conta de ser um grupo representativo dos alcoóis, tá? Então, aqui nós temos uma tabelinha onde ele tem a fórmula estrutural, o nome sistemático, né? Da onde ele vem, né? Da onde eu tenho essa formação. Então, no caso aqui do metanol, eu tenho a formação de um formaldeído, ou um aldeído fórmico, aonde ele vai ter algumas características, tá? Então, no caso desse metanol, ele pode ser utilizado aí como formol, como agente esterilizante e conservante de tecidos biológicos, né? Então, normalmente as pessoas, quando entram em óbito e demora muito para ser enterrado, então é passado esse tipo de aldeído fórmico, né, que é chamado de formol, nesse tecido. O formol também ele é muito utilizado aí no processo de progressivas, entre outros, né? É um sistema muito usado aí nesse processo de formação orgânica. Tem também o etanol, que ele é chamado de acetaldeído ou aldeído acético, onde é usado nas indústrias de pesticidas e de medicamentos. Também tem aí o propanol, que pode ser chamado de aldeído propiônico, aonde ele é muito usado nas indústrias farmacêuticas e perfumaria. Tem também o butanal, que ele pode ser chamado de aldeído butírico, que ele é usado para aromas sintéticos, de uma forma geral. E automaticamente
Como os aldeídos, eles são promovidos, eles são formados pelo grupo dos alcoóis, então pela combustão, né, que não é 100%, e também no processo digestivo, e também são encontrados alguns de forma natural, então ele pode ter uma interação com os alcoóis. Então a gente consegue perceber que tem a presença do OH, que é o grupo dos alcoóis. Então é necessário ter uma contagem, lembrando que esse aldeído ele sempre começa na ligação com o oxigênio, onde faz uma ligação com dois sistemas, tá? Então a gente consegue perceber que a contagem sempre começa pelo O, que representa aí essa formação dos aldeídos. Então, o O, com duas ligações com carbono, representa a formação dos aldeídos. Lembrando que cada carbono faz ligação com o hidrogênio. Então, automaticamente, eu tô falando de um aldeído. Tá bom, galera? E depois nós vamos ter aí os exercícios 1 e 2 e falaremos mais um pouquinho sobre esse capítulo 3 e também faremos a correção e os exercícios na nossa próxima videoconferência. Até lá, galera!